Saudações a todos. Vamos trazer para nossa reflexão do livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo Chico, vários espíritos, né? São mensagens de vários espíritos, mas nós vamos ver uma de Neio Lúcio, em que ele coloca como o valor da vida, a conta da vida. E nós vamos ver, vai ser uma reflexão muito profunda, porque na verdade, ela envolve a reflexão de um jovem que acaba ali definindo melhor o rumo da sua vida, após receber um chamamento, né? Mas podemos trazer para nós, em qualquer idade que estejamos, em qualquer situação, trazermos esse chamamento, esse despertar para a gratidão que temos que ter em relação a tudo, né? Então vamos acompanhar aqui o que se deu por ocasião do aniversário desse jovem. Então vamos ver. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Então ele estava completando 21 anos e vivia assim, sem disciplina nenhuma, sem compromissos, sem buscar um trabalho. Então é claro que essa mãe vinha muito preocupada, né? Porque ele tinha uma vida ociosa. Aprender as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Então, evidentemente que essa ociosidade que leva a uma falta de perspectiva, né? Sem um sentido ali para os nossos dias, acaba levando realmente, arrastando para viciações. Nesta noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa. Então, na noite do aniversário, ali depois de toda aquela festinha que ela proporciona, aquela alegria toda, né? Mas ela muito doída, muito preocupada, naquela noite ela ora muito, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral. Confiou-o ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. Porque muitas vezes, né? O jovem, ele não alcança realmente a dimensão dos perigos da vida ociosa, os perigos que uma vida indisciplinada traz com certeza. Então, o jovem, muitas vezes, por ser jovem, muitas vezes imaturo, né, não percebe, não tem dimensão do quanto esse tipo de comportamento indisciplinado, né, fugindo às responsabilidades, né, não querendo abraçar responsabilidades e sendo ingrato, sendo displicente, fugindo aos bons conselhos. Então o jovem nem sempre ele avalia os danos que isso lhe está trazendo, né? E ela ora muito nesta noite. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Então, nessa mesma noite, ele tem um sonho
em que um espírito lhe mostra, tem ali um papel na mão, né? Um documento, um largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. Entendamos que tudo isso se deu durante o sono dele, né? E quando essas coisas acontecem, nós acordamos e dizemos, tive um sonho, né? Nós chamamos de sonho a recordações de situações que experimentamos durante o sono. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Então isso com certeza vai falar muito para cada um de nós. Porque é uma conta que todos nós devemos também, né? E temos que avaliar se estamos sendo gratos, se estamos fazendo um bom uso, né, de tudo que nos é oferecido. Então vamos ver o que é colocado aqui, que Neio Lúcio nos trouxe, né? E são relatos de fatos, né? Fatos realmente vivenciados. Até hoje, diz o mensageiro a ele, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em seguida, em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizesses de útil? Vamos dar uma parada, né? Uma parada e refletirmos, porque nós sabemos que todos esses bens dos quais podemos desfrutar, né, foram nos oferecidos por Deus nosso Pai, atendendo ali não só as nossas necessidades fisiológicas para a manutenção da vida, mas atendendo também aos nossos caprichos, né, aos nossos variados gostos, às nossas exigências, aos nossos exageros. Então, tudo isso nos é ofertado, nos é oferecido por Deus, né? Que colocou ao nosso dispor a criação do reino inferior, né? Para que fizéssemos um bom uso, né? Sem abuso, sem exageros. E, no entanto, somos gratos a isso? Somos gratos? Avaliamos isso? Estou me lembrando de um dos livros de André Luiz, também trazidos por Chico Xavier. Ele fala no Missionários da Luz.
Ele fala que um dia todos nós saberemos honrar e agradecer os seres inferiores, até as células do nosso corpo, que trabalham para nós. Um dia saberemos ser gratos até as células do nosso corpo que trabalham para nós. E ele fala, nossas irmãs células. Então são coisas que nos escapam, mas vejam o quanto devemos trabalhar em nós o sentimento de gratidão. Porque se há uma coisa que é muito forte em nós, em maior, em menor grau, num sentido, num outro sentido, é a ingratidão. Então, continuemos raciocinando. Então, foi colocado aqui. Em troca, que fizesses de útil, foi aqui que paramos. Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Então, aquele alerta, né? Você acha que essa conta não virá? Que poderemos passar ali a vida dessa forma egoísta, achando que tudo gira em torno do nosso umbigo? É assim que funciona? A conta não vai chegar? Produze algo de bom. Então, o mensageiro diz a esse jovem durante o seu sono, produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Marcando a tua passagem pela terra. Então é importante que vivamos com dignidade. É importante que construamos uma vida digna. E quem constrói uma vida digna, não há dignidade se não houver respeito em relação ao outro, né? Se não houver ali o olhar para o outro, a solidariedade, a dignidade, ela implica em todas essas questões da vida de relação com o outro, da dignidade no trato com o outro, da dignidade de como lidamos com o trabalho que nos traz o sustento, né? Então, tudo isso denota a nossa dignidade, o nosso caráter. Então, é preciso que marquemos, é preciso que deixemos marcas positivas por onde passarmos, né? Trazendo ali nos nossos dias, nas nossas vidas, uma vida tal que seja uma vida em abundância, a verdadeira vida em abundância, para que deixemos marcas positivas. Não só no ambiente que estamos, como nos corações de todos que convivem conosco. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito, né? Porque a ociosidade estava levando este jovem para um estado de apatia, para um estado de desligamento, de indiferença. E a partir desse tipo de comportamento, para nos desviarmos e desperdiçarmos a encarnação é muito fácil, né? Então não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro, como que cantava em toda a parte um hino glorioso ao trabalho pacífico.
Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Vejam, ele pediu um serviço, né? Seja qual for, é um serviço. Quantas vezes se passa ali tanto tempo de forma ociosa, porque se nega isso, se nega aquilo, enquanto não chega aquele emprego que realmente gostaríamos, né? E desperdiçamos a oportunidade do serviço e, consequentemente, situações vão surgindo, né? Vão sendo construídas e criadas. Ó, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente! Que aconteceu? Fala a mãe, né? E o rapaz, preocupado, informou. Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. Neio Lúcio. E é interessante nós observarmos que às vezes esse jovem que é muito ocioso, até por falta de um encaminhamento educativo ali por parte dos pais, né? Um apoio para que isso não se suceda, não aconteça, regras mesmo para que isso não se estenda, né? Colocações positivas, valiosas e determinadas para que isso, mostrando que isso não pode acontecer, esse tipo de vida ociosa, indisciplinada, vivendo às custas do outro, né? Como se tivessem obrigação de nos sustentar, né? Adultos, né? Quando estamos adultos, então é preciso que entendamos que muitos que às vezes não têm esse encorajamento ou até essa determinação por parte dos pais, né? Acabam se perdendo e ao despertar, quantos que não passam a ser trabalhadores, despertam para o gosto do trabalho, né? Para o resultado de uma vida laboriosa que traz muito bem-estar. É um bem-estar muito grande, né? Que ali o jovem, depois o adulto, passa a sentir quando ele mesmo consegue ali um caminho que lhe traga as condições para viver, né? Colaborando junto ali de todos. Então, ele converte-se num homem honrado e útil. Poderia ter se perdido, né? Esses chamamentos são só para o Laurindo? Não, para todos nós. Chamamentos não nos faltam. Para que não nos deixemos estar distraídos, não faltam chamamentos, né? E após esse texto riquíssimo, é colocado aqui uma estrofe de Jovino Guedes. Faze o dever que te cabe, sem lamentos, sem demoras. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos finalizar o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Capítulo 46. Equipe juvenil. Não repreendas duramente um ancião, mas admoesta-o como a um pai. Aos jovens como a irmãos, com toda pureza. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Na Terra, a mocidade simboliza a metade do percurso entre a infância e a madureza. Na adolescência, surge nos jovens um conjunto de transformações morfológicas e psicológicas que se traduzem no despertar de novas energias, antes adormecidas. A própria índole juvenil impele-os a realizações diversas. Dinâmicos e arrojados programam e concretizam sua vida profissional, afetiva, religiosa, esportiva,
com participação ativa na esfera social a que pertencem ou almejam pertencer. Na puberdade nascem forças que dão aos moços ânimo e vigor, que todos nós admiramos, além de vontade, determinação, decisão e coragem para perseverar até vencer. Mesmo quando fracassam, voltam a insistir até atingir o alvo idealizado. Não podemos negar à juventude os encargos de responsabilidade na área mediúnica, na coordenação interna, no serviço de divulgação doutrinária, na assistência social, alegando que ela é demasiadamente arrojada. Ao contrário, é preciso aproveitar os jovens em cargos em que possam demonstrar seus valores. Realmente, devemos aos mais velhos consideração e respeito pelo fruto da experiência acumulada no ambiente social, pela sabedoria adquirida no amadurecimento da vida familiar, pela lucidez alcançada no estudo da fé espírita cristã, pela reunião dos princípios de compreensão, justiça e humanidade na vida diária. Contudo, não podemos esquecer que onde o mais experiente hesita ao recordar o evento mal-sucedido, o moço lança-se com grande animação à conquista de novos empreendimentos. Valorizar as qualidades e virtudes da mocidade é ceder-lhe espaço na seara do mestre. O núcleo espírita depende muito dos jovens. As sementes das ideias novas, do progresso científico e de precursoras correntes de pensamento ligadas ao estudo do comportamento humano, indícios da nova era predita pelos espíritos superiores, ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, encontrarão na alma dos adolescentes terreno fértil para produzir os frutos de uma sociedade mais humanitária e evoluída. É preciso dar aos jovens espíritas um estudo fundamentado nas obras básicas, acrescentado de noções de estética, de forma, de conteúdo artístico, para despertar-lhes o gosto pela escultura, pintura, poesia, teatro, círculo de leituras, enfim, para evocar sentimentos e habilidades que promovam o seu crescimento intelecto-moral. Devemos escolher com critério monitor para os novos aprendizes do Evangelho. Se não for pessoa dinâmica, firme, com senso de realidade e conhecimentos sólidos do Espiritismo, além de detentora de certa capacidade pedagógica, sua ação poderá disseminar desinteresse pelo estudo e diminuir o entusiasmo e a união da equipe juvenil. Ninguém deve ter a pretensão de ditar normas aos jovens. Eles se sentem mais tranquilos diante de um professor que nada lhes impõe. Desenvolve igualmente mais receptividade, simpatia e amizade por aquele que os conduz com espontaneidade na senda do conhecimento, nunca por indivíduos que queiram sobrepor aos outros suas ideias. Nem sempre um ouvinte silencioso está aprendendo. O que de fato determina se a mensagem penetra na mente da criatura é seu grau de atenção, ou seja, a faculdade de raciocinar em ação. Pensar sobre algum ensinamento significa colocá-lo em trabalho mental, avaliando-o, comparando-o com algo mais, analisando-o e prevendo suas possíveis consequências e resultados. Qualquer preleção que não promova isso é considerada simplesmente um monólogo. No mínimo, precisa haver troca de ideias. Se nosso ouvinte não quer dar-se ao trabalho de pensar, estimule-o fazendo perguntas, motivando os seus sentimentos e emoções, despertando sua mente da inércia e colocando-a em atividade. Não existem frases mágicas nem palavras certas para o bom desempenho em sala de aula. Do professor, basicamente, requer-se observação do grau de convicção dos alunos a respeito da matéria do dia, domínio e certa vivência do assunto intelectual a ser tratado, lógica aliada ao bom humor, informações concretas e interpretações com exemplos claros. O apóstolo da gentilidade, escrevendo aos fiéis em geral, solicitava que tratassem os jovens como a irmãos e com toda pureza. Ele sabia que a puberdade é a última etapa do crescimento, em que os adultos exercem papel predominante e ativo na orientação dos adolescentes. Por isso, recomenda tratá-los com fraternidade e pureza, ajudando-os com muito amor e respeito para que tenham uma vida melhor.
ao mesmo tempo proporcionando-lhes oportunidades para se realizarem em todas as áreas da atividade humana, inclusive na lavoura da cristandade. Os moços são velhos espíritos, que renascem com capacidade própria de sentir e pensar, empreender e construir. Todos nós somos filhos emancipados da criação, buscando a vida abundante. O excesso de zelo e de receio em confiar atividades à juventude no centro espírita pode influenciá-la de modo negativo em sua autoestima, desestimulando-a da obra do bem comum. Batuíra. Capítulo 47. O poder de síntese. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. João 7, 45 e 46. Ao estudarmos a mensagem libertadora nos domínios doutrinários do Espiritismo, encontramos em O Livro dos Médios a seguinte orientação de Kardec: os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões, claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Isso pode ser encontrado na segunda parte, capítulo 24. Oradores e escritores espiritualmente saudáveis mantêm relacionamentos sociais harmônicos, pois ninguém desenvolve um intercâmbio benéfico com os semelhantes sem simplicidade e sem uma certa capacidade de expressão. A linguagem extensa e verbosa muitas vezes esconde a pretensão de querer passar por profunda e extraordinária, mas não atrai nem cria vínculos de aprendizagem. A manifestação escrita ou falada é uma arte. Faz com que as pessoas compreendam sem trabalho ou esforço, antes com facilidade e prazer, o que se leu ou se escutou. Ao mesmo tempo, leva-as a desenvolver crescente interesse pela reflexão do conteúdo em pauta. Há exibicionismo no vestir, no falar, no escrever, no possuir, em se abraçar certas ideologias e até mesmo em realizar hipotéticas tarefas ditas cristãs, entre aspas. Muitas vezes não percebemos o disfarce de certas pessoas vestidas humildemente para se exibir através de uma modéstia estudada nos meios de comunicação. Em outras circunstâncias, não entendemos a autenticidade de criaturas que se apresentam com elegância e com joias valiosas, divulgando o Evangelho de Jesus. Diz Kardec que os pseudo-sábios usam uma linguagem presunçosa, procuram demonstrar um enorme conhecimento e nunca confessam sua ignorância sobre aquilo que desconhecem. Se não são escutados com admiração e elogios, retiram-se imediatamente. Quando se expressam, são exclusivos e absolutos em suas opiniões, acreditando que só eles têm o privilégio de reter a verdade absoluta. Procuram chamar a atenção das pessoas ou dar exagerada importância àqueles de quem desejam retirar benefícios pessoais ou usufruir privilégios. Há palavras grafadas ou verbalizadas que nos levam inicialmente a um deslumbramento para depois percebermos sua inutilidade. Assim também ocorre com certas preleções, cheias de frases redundantes, porém necessitadas de ideias edificantes ou instrutivas. O Verbo iluminado do Cristo trouxe à terra, sem alarde, a sincronia da sabedoria e do amor, como metas preciosas a ser atingidas para que alcançássemos o reino de Deus. O poder de síntese da mensagem das bem-aventuranças de Jesus gravou para sempre no coração dos seus discípulos uma declaração iluminada que indica o caminho para os céus, numa eloquência jamais vista pela humanidade.
Discursos retumbantes, somados à magnífica literatura, muitas vezes não ecoam a simplicidade das palavras de vida eterna. Em nada nos acrescentam, não nos desenvolvem o raciocínio, nem nos ampliam o sentimento, somente nos distraem a mente por alguns momentos. Palavras úteis nos levam a compreender o lugar onde estamos, perceber para onde caminhamos e por quê. Elas nos proporcionam uma perspectiva geral de tudo aquilo que nos dá um sentido existencial e um mapa mental que nos guiará ao significado de nossa tarefa na vida. Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. A forma de expressão dos espíritos iluminados é inconfundível. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras. O que poderia melhor definir o Sermão do Monte? Elevemos a fronte para o alto e guardemos conosco as palavras do Mestre. Nelas está contido o programa de elevação divina, feito para os aprendizes sinceros do Evangelho. E assim a gente finaliza esse livro maravilhoso. Eu vou complementar nosso estudo com 2 páginas. Talvez a gente consiga ter tempo para 2 páginas. De Emmanuel, eu vou usar o livro Fonte Viva. Esse é o 4º livro da coleção de mesmo nome, a interpretação dos textos evangélicos ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, a Chico Xavier. São 4 volumes. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos que tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. São Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Examina-te, é o capítulo 3. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa necessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei, inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Na verdade, eu me atrapalhei. Eu falei fonte viva, mas eu usei uma palavra do Caminho, Verdade e Vida. Ele é de 1948. O Pão Nosso é de 1950. Esse nós já usamos. É a
as interpretações desse livro no outro estudo. Aí Vinha de Luz é de 1951, Fonte Viva de 1956. Eu usei O Caminho, Verdade e Vida. Desculpem. Então vamos ler mais um. 148, do mesmo, do Caminho, Verdade e Vida. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, em 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta, mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e o do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando as edificações do serviço, e descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. E vamos a um comentário final. Na tarefa relativa à mediunidade dentro da doutrina, o trabalho sempre é muito delicado. É necessário esforço em conhecer-se, a sensibilidade de observar, tentar dissecar as personalidades de todos quantos nos cercam, examinando o comportamento que se apresenta, lembrando do impacto das vivências anteriores em vidas passadas na atual, mas também exercitando a caridade para com as imperfeições alheias. Antes de ensinar ou pelo menos apresentar fatos e detalhes da doutrina, temos que nos instruir com afinco, perceber com raciocínio lógico e racional, sedimentar esse aprendizado e buscar a sensibilidade do coração para tocar outro coração, luz que passe de alma para alma. A primeira vez que se lê Emmanuel, temos a impressão de grande objetividade, assertividade e vasto cabedal de conhecimento. Mas, aos poucos, vamos observando que, além de tudo isso, nas mensagens extraídas do Evangelho, vemos à medida que o nosso entendimento amadurece, as palavras atingem o íntimo do nosso ser. Sentimos cada esforço ser recompensado. Boa semana a todos.